Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta terça-feira, início de noite do dia 18/3/2025. Eu retorno aqui pela terceira vez. Olha, tô trabalhando pra caramba só para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, e nesse vídeo eu já quero te alertar que nós teremos muitas polêmicas, porque o nosso capitão, o pirata Pablo Verrete, hoje ele participou de uma coletiva de imprensa, onde ele respondeu muitas perguntas sobre o Vasco, sobre o grupo que o Vasco vai enfrentar na Sul-Americana, sobre a preparação física, sobre o jogo do dia 30, sobre também o Império do Mal. Aí já começa, né? Que ele vai lá e dá-lhe uma atravessada, falando categoricamente que o Flamengo foi favorecido, foi ajudado nesse campeonato carioca, mas quando chega ali na pergunta do jornalista Tébaro do GE, ele reconhece o Tébaro e ele vai lá e tira satisfações sobre uma matéria que teria subido ali a respeito da sua pedida salarial para poder renovar com o Vasco da Gama. E detalhe que o Tébaro já foi também nas suas redes sociais e reafirmou tudo. Tudo. O clima ficou tenso na sala de coletiva. Vou trazer esses cortes aqui para vocês, mas nada se compara com o presidente da Conmebol quando perguntado como seria uma Copa Libertadores sem os clubes do Brasil. E o cara, ele falou com todas as letras. Depois de todos esses casos de racismo que os brasileiros vêm sofrendo nessas competições sul-americanas, o cara teve a pachorra de mandar que não ter os clubes brasileiros na Conmebol seria como o Tarzan não ter a Cheetah. E todo mundo sabe que a companheira lá nos anos 30, nos anos 40, dos filmes do Tarzan, era a macaca chamada Cheetah. Isso daí caiu como uma bomba. Calma, mas o grande detalhe é que alguns clubes andou se manifestando, falando categoricamente o nome do presidente da Conmebol, mas até agora o máximo que o Vasco fez foi subir um history, lá no Instagram. Não foi nem uma nota oficial, e eu quero acreditar ainda, sabe, que o Vasco não pipocou e vai subir nas suas redes sociais uma nota de repúdio, porque esse presidente da Conmebol, ele teria que ser expulso. E para finalizar, Amadeuzinho, que está lá no CT, eu acho que até agora teve trazendo todo um feedback e também, sabe, um segundo período de treinamento do Vasco. Vasco que aprimora a sua parte física nesse segundo período. Então cola aqui comigo, que nós temos muitas polêmicas logo após a vinheta. Meu Deus do céu, olha, essa da Cheetah aí é de cair. Você sabe o que, né, irmão? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos quase 105 mil inscritos aqui, agradecendo a todos vocês e também fazendo um pedido. Para quem acompanhou o canal ontem, quando nós estávamos fazendo a live, ficou de conhecimento de muitos que nós tivemos a nossa live derrubada quando nós estávamos ali passando com imagem, não sabíamos que não podia, passando imagens do sorteio da Conmebol. E aí o YouTube derrubou a nossa live, nós tomamos ali uma notificação e derrubaram o nosso engajamento aqui pela metade. Se lembra quando eu tomei um lá do 1xBet, que eu fiquei aqui falando para você, galera, deixa o like porque é importante para o canal voltar a ficar enganjado. Então eu tô precisando da ajuda de vocês. Nessa semana eu vou ficar aqui pedindo para vocês me ajudarem. Você que curte meu trabalho, você que está acostumado a ser notificado e de repente nem foi, chegou aqui agora, de repente através da sua curiosidade que eu não subi o meu vídeo. Então, por favor, cara, deixe o seu like, vamos tentar chegar a 3 mil likes, a semana todinha eu vou pedir, porque eu acho que depois de 5, 7 dias o engajamento volta quando a galera começa aqui a
no caso, notificar não, indicar a nossa live para mais vascaínos, porque esse é o poder do seu like, beleza? Uma outra coisa, se você chegou aqui agora, ainda não é inscrito no canal, se gostar do nosso trabalho, se inscreva. No final de tudo, vocês aí também comentem à vontade. Quem se inscrever, não esqueça de ativar o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e 2 lives. E eu quero começar com essa daqui, né? Só falta agora também ser derrubado, sabe, aqui no meu canal, porque eu vou dar voz aqui a esse paspalho do presidente da Conmebol. Eu posso falar isso aqui tranquilamente, paspalho com todas as letras, e cara, a comparação que ele fez foi simplesmente ridícula. E esse é o nível das pessoas que cuidam do futebol sul-americano. O que dizer desse tipo de declaração? Ele deveria ser expulso da Conmebol, mas os clubes brasileiros, e a sua grande maioria, tá? Principalmente o Vasco, serve pro Vasco, né? E a CBF também, ó, porque agora também não vi nenhuma manifestação da CBF para isso daqui, cara. Espera aí. Vou voltar aqui, vamos atualizar a página. Vamos lá, agora vai. Copa Libertadores sin equipo brasileiro. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? Você imagina uma Copa Libertadores sem os times brasileiros? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Seria como o Tarzan sem chita. E aqui agora eu vou parar para ouvir o André Henning, que ele vai, cara, deixar a sua opinião, e é exatamente o que eu penso. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, porque eu tava custando a acreditar na veracidade dele. Tem um microfone ali da TNT Sports, que é da TNT Sports Chile, e eu tava aguardando uma confirmação da veracidade do vídeo. Para quem não sabe do que eu tô falando, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ontem, depois do sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, passando na zona mista, foi perguntado sobre a possibilidade de termos uma Libertadores sem a presença dos clubes brasileiros. Tinham 2 microfones ali, da TNT Sports Chile, e um outro, que foi quem publicou primeiro, e ele responde o seguinte: impossível, é como nós termos o Tarzan sem a chita. E para quem não sabe, a chita era uma macaca, um chimpanzé, que acompanhava o Tarzan nas suas aventuras. Sim, gente. O presidente da Conmebol disse que é impossível a gente ter Libertadores sem os macacos brasileiros, os clubes brasileiros. Imediatamente, os clubes brasileiros precisam exigir a saída do Alejandro Domingues do comando da Conmebol. A saída dele. Valeu. Não é pedido de desculpas, não é nota oficial. Ontem ele veio com uma balela que a Conmebol faz de tudo para evitar o racismo e tal. Conversa fiada. Os clubes brasileiros precisam exigir a saída do Alejandro Domingues. Via CBF, via governo brasileiro, que agora vira um caso, extrapola a esfera esportiva. Não há nenhuma atitude menor do que a saída do presidente da Conmebol que seja aceitável. Correto? Ele precisa sair imediatamente do comando da Conmebol. E aí, alguns clubes se manifestaram, como o São Paulo, que para mim o São Paulo foi mais ou menos igual o Vasco. O São Paulo Futebol Clube repudia veementemente qualquer forma de racismo e discriminação. Nenhum momento falou o nome do presidente da Conmebol. Mas o Palmeiras já mandou ver. Quando vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei a acreditar que fosse verdade. Achei que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Não é possível que, ou mesmo após o caso de racismo, a qual
os atletas do Palmeiras sofreram no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. E ali continua o Palmeiras dando em cima do presidente da Conmebol. Vem o Fortaleza e a mesma coisa. O Fortaleza Futebol Clube lamenta profundamente as declarações do presidente da Conmebol. Tá aqui, Palmeiras e Fortaleza corajosos. Não para por aí. O Bahia também. O Esporte Clube Bahia SAF lamenta recentemente as declarações constrangedoras do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Mas, porra, Léo, o Vasco se limitou em postar um history que irá assumir e em nenhum momento aqui ele cita o nome desse cara totalmente fora da realidade, que não tem a menor condição de estar à frente, porra, de uma instituição do tamanho da Conmebol. Reafirmando seu compromisso histórico em prol da inclusão contra qualquer tipo de discriminação, o Vasco repudia todas as declarações desta natureza. Não há mais espaço no futebol e na sociedade para manifestações assim. E o Vasco, ciente do seu papel, não poderia deixar de se posicionar mais uma vez sobre o tema. Mas e o nome de quem fez? E o nome de quem fez? Vasco da Gama, eu não sei qual é o medo do Vasco. A não ser que tenha mudado alguma coisa nas redes sociais, eu vou atualizar aqui, não tem nenhuma nota do Vasco SAF lá no seu Instagram. Calma que nós vamos colar aqui. Não tem nenhuma nota aqui também no Vasco Associativo e não tem também nenhuma nota. Tem nenhuma nota do Vasco, a não ser que tenha subido agora, enquanto eu faço esse vídeo, às 18h01. Mas pelo jeito não tem também nenhuma nota sobre nada que esse cidadão falou. E aí, meu irmão, com todo o respeito do mundo, cadê o Vasco? Cadê o Vasco aí? Vou criticar, irmão. Já fui lá, mandei para a assessoria do Vasco, porque eu quero acreditar que eles estão elaborando uma nota com o nome do presidente da Conmebol para poder ali repudiar mais um ato ridículo. Simplesmente ridículo. E, cara, eu vou te ser sincero, eu não sei mais o que falta acontecer no futebol. Agora, se tratando da Sul-Americana, vou trazer aqui mais um corte. Hoje teremos muitos. Do Octávio falando, lá da TNT, falando sobre os grupos que o Vasco, os times que o Vasco irá enfrentar no seu grupo. O Vasco conheceu o seu grupo para a disputa da Copa Sul-Americana 2025 e eu vou analisar aqui um pouquinho de cada um dos adversários do Cruz Maltino dentro do grupo G. Começando com o cabeça do grupo, que é o Lanús, equipe argentina que fez boa temporada no ano passado. O artilheiro do time é o Walter Boa, aquele mesmo experiente atacante ex-Boca Juniors, sempre perigoso na bola aérea. E o principal articulador do time é o Marcelino Moreno, aquele que é a camisa 10, jogou recentemente no Coritiba. Essa é a terceira vez que Lanús e Vasco se enfrentam, já que se encontraram na Sul-Americana de 2007 e também na Libertadores de 2012. E para mim é o adversário mais complicado do Vasco nessa primeira fase da edição. Outro time do grupo é o Puerto Cabello, time de Carabobo, na Venezuela. É uma viagem complicada, é uma logística um pouco mais difícil, né? Quase 5.000 quilômetros de distância, mas é um time basicamente sem tradição. Foi fundado em 2011 e tem uma curiosidade aí, né? O técnico deles é um português chamado Vasco Faísca. Por último, o Melgar do Peru, que apesar de ser um time inferior, no meu ponto de vista, pode dificultar um tanto o Vasco, caso o time não fique esperto, não estude bem o adversário. Eles são atuais líderes do campeonato peruano, com 4 vitórias em 4 jogos, e mandam as suas partidas em Arequipa, que é uma região cercada por 3 grandes vulcões, possui uma altitude considerável, na casa dos 2.300 metros acima do nível do mar. Não é um dos grupos mais fáceis, mas é um grupo onde o Vasco tem totais condições de brigar pelo primeiro lugar.
Agora diz aí pra mim, o que você acha, hein? O Vasco termina em qual posição? Primeiro, Otávio, meu irmão. Eu acho que o Vasco vai terminar em primeiro. Tem que terminar em primeiro. Inclusive, tá aqui. Vamos agora para outra parte aqui desse vídeo. Olha, se prepara que vem mais emoção por aí. Porque o Verratti esteve falando exatamente sobre essa preparação, sobre o sorteio, sobre a questão de jogar na altitude. Boa tarde, Verratti. É o Carvalho da Band. Você sempre falou de fato que você queria jogar competições internacionais, que você veio pro Vasco para isso, que era um momento importante da tua carreira. Imagino que ontem tenha sido um dia apreensivo para vocês tinham curiosidade de saber qual grupo cairiam, com quais adversários. Depois de visto o sorteio, o que vocês tiraram de ideia desse grupo que o Vasco vai pegar? Acho que das equipes que ali tem, o Lanús talvez seja a que você mais conhece. O que você pode falar pra gente desse grupo que o Vasco vai jogar? A gente tem que respeitar a todo adversário. Se a gente tem muita expectativa, o único que a gente por aí não queria era viajar contra um time de muita altura, porque é foda jogar aí. Mas depois ele mandou que é Flórida. Tem que jogar com qualquer. Acho que é um bom grupo para nós. Tem viagem, mas não tem muita altura. A gente também vai viajar à Argentina. Tem um time com o Lanús que é um time muito forte. Se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá, mas a gente tem que preparar para isso. Que detalhe, né? Todo jogador tenta fugir da altitude. E aqui o Amadeuzinho, que esteve lá também marcando presença, o canal na torcida Vascaínos, perguntou ao Verratti sobre aonde ele gosta de jogar, sobre a preparação para esse jogo do dia 30, e o Verratti respondeu. Verratti, boa tarde, Amadeu do canal na torcida Vascaínos. Verratti, eu queria saber o seguinte, dia 30 o Vasco estreia contra o Santos em São Januário. E no dia 2, a princípio, tem um jogo também, o primeiro jogo na Copa Sul-Americana, numa altitude de 2.335 a cara metros. Dele, ó. Quer dizer, no Peru. Essa logística, eu queria saber de você, se você já jogou alguma vez na altitude e como é que está sendo esse processo, essa logística, porque a gente sabe que jogar na altitude é muito ruim. E uma segunda pergunta, curtinha, qual o esquema tático que você se sente mais à vontade? Jogando com dois pontas, ou com dois jogadores mais agudos, ou com o segundo volante jogando muito próximo a você? Obrigado, sucesso e parabéns. Obrigado. Eu acho que aqui no Brasil a logística é muito importante e aqui dentro do CT se está dando muita importância a isso. A logística, planejamento. Quando você tem muita competência, tem muita viagem, jogar na altura é muito ruim. Então acho que a logística e o planejamento é o principal. Descanso. A gente agora está haciendo 3 semanas de treino muito duro, muito intenso, porque sabe que depois a gente deixa de treinar, deixa de ter a oportunidade de seguir melhorando. A gente tem que fazer coisas muito controladas, mas acredito que a logística é muito importante, muito. Mas também o treinador vai decidindo depois de cada jogo, perguntando a cada atleta se encontra bem, se está bem para jogar, se não. Então isso é muito importante. E o outro que falou... Sobre o esquema tático. Não, eu tento adaptar-me a lo que o treinador escolhe. Claramente eu gosto de jogar perto da área, que eu me sinto como minha casa, mas a gente tenta adaptar-se a lo que o treinador nesse momento pida. Depende também de como se vê esse jogo. Todos os jogos não se dão como você faz o planejamento. Há jogos que você planeia uma coisa, se dá outra. Mas eu tento ajudar a meu companheiro no momento que o jogo me necessite. Tá? Então tá aqui, né? Ele não tem ali uma posição clara, ele chega a falar sobre a sua sequência de jogos, o Verratti que hoje não tem um substituto, e ele fala que, bom, por ele joga todos os jogos, mas quem tem que avaliar a sua entrada ou saída de campo é o Carille, que quando o Carille pergunta a ele, e aí, tá bem, como é que você tá? E ele fala, cara, eu quero jogar todos os jogos, mas eu também não tenho nenhum problema. Se for melhor para a equipe, eu sentar no banco ou eu ficar fora 1, 2, 3 partidas, ele chega a falar que eu não sou um cara egoísta. Ele cita até o exemplo de, além ou apesar dele gostar de fazer bastante gols, ele não tem problema nenhum, ou não teve problema nenhum, melhor dizendo, de deixar a bola com o Felipe Coutinho para bater aquele pênalti, porque o Coutinho merece essa moral, sente demais. Teve falando ali também do Pedrinho, que o Pedrinho chega lá, sabe, que é um dos caras que mais sofrem, que hoje a comunicação melhorou muito da época da 777. Falou também sobre essa preparação física do Vasco, mas aí, ó, veio o Fábio Azevedo e perguntou essa daqui do Flamengo. E o homem ainda tá mordido com o árbitro, né, rapaz, Wagner Nascimento do Magalhães, o Wagner Magalhães do Nascimento.
Qual é o nome correto? Eu nunca consigo decorar o sobrenome dele. Mas, bom, pelo menos ali, né? A skin do sujeito a gente não esquece. Verrete, boa tarde. Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Você falou em reconstrução, né? Usou algumas vezes essa palavra. O torcedor, claro que ele quer para ontem, né? Um time já do nível dos rivais. A gente observa que o Flamengo levou pelo menos 6 anos na reconstrução, o Botafogo pelo menos 3 anos, o Fluminense talvez nessa mesma linha, e os 3 já performaram e ganharam. O que você pode passar para o torcedor? Porque esses serão adversários do Vasco já no Campeonato Brasileiro, novamente, para que essa diferença que hoje ainda existe dentro da reestruturação, ela seja diminuída dentro de campo. Porque o torcedor, quando vai para o Clássico, em especial com o Flamengo, ele vai assim, será que vai dar? Quando, antigamente, você, óbvio, não estava aqui, o equilíbrio sempre foi muito presente. Mas nessa reestruturação, o que você acha que pode diminuir dentro de campo? Olha, eu não concordo que o Vasco não tenha plantel al nível que o Vasco. Eu acho que tem um grupo bom, que é muito trabalhador. Eu sempre falo que se você tem. Hoje tem algo muito destacado do grupo de jogadores que tem. Jogadores muito dedicados. Se a gente estuvo muito perto de ser campeão da Copa do Brasil. E a gente aí vai falar que o Vasco tinha a torcida vai falar que o Vasco tinha um plantel a nível do Vasco. Cara, é muito delgada a linha entre conseguir um título ou não. Eu entendo que, como você falou, que o torcedor quer um título para ontem. Eu também. Eu gosto de ganhar. Depois, você tem que aceitar o momento de cada clube. Hoje o Flamengo está um passo arriba, ou 2 ou 3 passos arriba de todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente, cada jogo que joga contra ele, quer ganhar. E trabalha para isso. Mas hoje, a gente tem que aceitar que eles hoje estão melhor e tem que trabalhar o jogo durante a semana de uma forma diferente para tentar ganhar. Quando se falou sobre os jogos do Carioca, eles foram justo ganadores do Carioca. Todo mundo vai falar que porque jogaram bem, fizeram tudo para ganhar. Mas está claro que no primeiro jogo, se o L seria expulso, que para mim ele tinha sido expulso, todo mundo falou isso, el jogo mudava. Se Bruno Henrique hubiese sido expulso, el jogo mudava. El gol de Bruno Henrique estava en impedimento, claro, el jogo mudava. Então aí a gente ganhava 1-0, com um jogador mais. São pequenos detalhes. Quando você fala, cara, Flamengo está bem, mas cima tem essa ajuda. Eu não tiro o mérito dele, porque para mim são justos ganadores do Carioca. Flamengo está bem, mas se mantém essa ajuda, aí ele vai falar. Ele não disse com essas palavras, mas aí tem que ganhar do time do Flamengo e do juiz, ó. Fazendo um grande trabalho, mas também tem que falar, isso é certo, que eles foram ajudados. Não sei se ajudados. Hubo lances que eles foram beneficiados, e lances claro que mudavam o sentido do jogo. E quando você está, lo que a mim me passou, cara, você estava fazendo um bom jogo, iba ganhando 1-0 e acontece isso. Cara, se eles encima jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. Se eles jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. É exatamente. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Eles foram justos ganadores. Eles foram justos ganadores nos 2 jogos, foram justos ganadores Carioca. Mas, cara, foram beneficiados nesses lances, muito beneficiados. Lances específicos que mudaram o jogo. Lances específicos que mudaram o jogo. Você acha que a grita é só sua? Lá dentro os jogadores também entendem assim. E ali ele deixou bem claro, se os caras jogam bem e são beneficiados, é impossível. E realmente está cada dia mais difícil. E é claro que na primeira partida teve aquele lance da não expulsão do Wesley, da segunda partida, cara, do Bruno Henrique foi a mais absurda de todas. Sem contar, né, em outros jogos que nem envolvem o Vasco, as cotoveladas, as mãos na cara lá do De La Cruz, que virou uma festa e nem o VAR é chamado. Mas, irmão, aqui o Verrete, né, pistolaço, o Verrete veio meio azeda para essa coletiva. Chegou aqui, deu dentro ali do Tébaro, do Grupo Globo, perguntando a respeito, não foi você que fez aquela matéria, falando dos valores do meu contrato? Se liga. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meus números do contrato, não? Você foi? Eu quero falar que não foi gostei Globo nem um Esporte. pouco. Não gostei nem um pouco. É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. Mas é muito ruim falar isso de um jogador. Você sabe que é muito ruim. Tem que saber, que tem que respeitar. Porque a gente respeita muito a você. E acho que não foi uma boa ação sua de sua parte, tá? Eu gosto de falar de olho e falar isso, tá? Você falou que é mentira isso. Tá, valeu. Obrigado. Aí depois ele vai seguir na pergunta que ele foi feita a respeito do Felipe Coutinho, que eu já até expliquei, sobre dar moral ao Felipe Coutinho, que é um jogador importante, sente demais
a sua queda de rendimento, quando ele não consegue entregar aquilo que a torcida espera. Mas aí o Verratti foi ali, chamou para satisfação, chamou para responsa e ainda mandou. Eu gosto de falar olho no olho. Para quem acha que esses caras não veem aqui os nossos vídeos, não veem, cara, o que acontece, ele fala ali, sabe, sobre várias situações que eles têm que desmentir, que o que incomoda não é só as páginas do Vasco, ou os canais, enfim, a mídia que cobra o Vasco, mas também que tem muita coisa que sai de dentro do próprio Vasco para os outros veículos que era para ficar só dentro do Vasco. Que às vezes, o que incomoda é que parece que ele perde um pouco a confiança com quem ele pode chegar e conversar determinados assuntos. Bom, não tem nada a ver com o contexto aqui dessa pergunta, é numa outra questão que ele fala ali, porque depois o Alan lá do BTB Esporte volta no mesmo assunto. Não tem como colocar aqui 20 minutos aqui da entrevista coletiva do Verratti. Corre lá na Vasco TV, porque tem muita coisa maneira ainda. Mas o Tébaro também não botou o galho dentro não, tá? Continuou, tá aqui, ó. O Tébaro na sua página oficial do X, ele botou assim, ó. O Verratti respondeu isso para mim, se referindo à matéria que publicamos no GE em janeiro, informando que ele pediu 1 milhão para renovar com o Vasco. Nós sustentamos essa informação que foi apurada e checada com mais de uma fonte antes da publicação. Então, o Tébaro não retirou mesmo o Verratti, tendo desmentido ele, e aí, é claro, eu pergunto a sua opinião. E aqui agora, para poder finalizar esse vídeo, o nosso correspondente ali machucando a vistinha devido ao sol, estava ali trazendo, né, ao fundo ali o Vasco naquela preparação física, o segundo período que hoje foi integral, tá, galera? O Vasco treinou de manhã e treinou à tarde. No período da tarde foi só a parte física que os jogadores fizeram. Vamos ver aqui ali o feedback do Amadeu. O Amadeu, como sempre, né, um entusiasta, empolgado, acreditando que o Vasco vai começar bem esse brasileiro, tomara e também que comece, e ali trazendo algumas informações. Até o Matheus Carvalho, que andou passando pelo corredor polonês. Fala comigo, Amadeu. Vascaínas, Amadeu aqui, direto. Fala, Léo, boa tarde, tudo bem? Galera ligada no canal Na Torcida Vascaínas, Amadeu aqui, diretamente do CT Moacir Barbosa. Estamos aqui depois de uma coletiva aqui do nosso Pablo Verratti, uma coletiva muito bacana, muito legal, onde o Verratti falou sobre a altitude, falou sobre o elenco, sobre o grupo, sobre o treinamento físico, que está indo muito bem. Então, quer dizer, foi pertinente, muito pertinente essa coletiva, gostei muito. E agora estamos aqui, ó, aqui atrás de mim, está o Vasco fazendo um treino físico. Inclusive, o Verratti falou sobre a parte física, até um amigo nosso, né? O Dantesco perguntou sobre a parte física, falou que está sendo muito bem treinado, que eles estão se preparando para jogar lá no Peru também, na altitude. Então o Vasco vai trazer boas energias do Peru, vai fazer um campeonato brasileiro maravilhoso e vai fazer uma Copa do Brasil. É o que nós esperamos, Léo e amigos ligados aqui no canal da Torcida Vascaína, diretamente do CT Moacir Barbosa. Desculpa aqui, o olho às vezes fica um pouquinho fechado, porque o sol está na minha cara. Valeu, galera. Beijo e tamo junto sempre. Estamos aqui, ó. Maurício Lemos treinando forte, Verratti, sabe? O nosso Lloyd, Garré, Nuno, todo mundo firme e forte. Aniversário do Cocão hoje. O Cocão teve que entrar no corredor polonês. Mas valeu aí, Leozinho. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, Amadeuzinho. Então tá aqui, né, galera, esse giro de notícias. Queria muito saber sobre a opinião de vocês. Confesso, sabe? Eu ainda espero aqui uma declaração melhor do Vasco, não no history, que irá se perder em 24 horas. Eu acho que o Vasco tem que se pronunciar a respeito desse lance da Conmebol, que ficou feio isso daí, tá, galera? E detalhe, Léo, irmão, competição sul-americana, a gente sabe o que os clubes passam. E não se assuste se algum jogador do Vasco passar. Aí depois, não adianta. Já era para ter se manifestado agora o Vasco. E aí também os outros clubes, até a CBF também, até agora. Mas se acontecer alguma coisa diferente, é claro que nós vamos trazer aqui, para poder seguir essas declarações do Verratti sobre a ajuda amiga que o Urubu recebe. Os caras são bons e ainda, né, porra? Aí fica praticamente impossível. E também sobre essa indisposição com o jornalista lá do GE. E aí?
Falou a verdade? Falou mentira? O que vocês acham disso tudo? E também sobre a preparação do Vasco, a expectativa, porque o Verratti também não queria pegar times da altitude, não. Parece que não é só os brasileiros que correm da altitude, mas, bom, num modo geral, em linhas gerais, eu acho que todos os atletas. E para finalizar, o Octaviano falando muito a respeito sobre esses adversários do Vasco, aonde você acha que o Vasco irá terminar, né, essa Sul-Americana, qual é a posição na fase de grupos? Primeiro, segundo, ou não irá se classificar nem para os playoffs, que acontece entre o segundo colocado e o terceiro colocado da Libertadores, que vão ali, no caso, se enfrentar para arrumar uma vaga das oitavas de finais da Sul-Americana. E por algum acaso eu falei Copa do Brasil, não liga. Tem hora que aqui, né, o tic-teco começa a dar pane. Porque, olha, vou te falar uma coisa, meu irmão, é muita competição e eu não vejo, assim, esse elenco tão forte fisicamente, preparado. Tomara que a gente, né, venha a ser surpreendido e eu venha estar enganado. Mas também, um papo reto. Eu não consigo ver uma outra coisa que não seja o primeiro colocado do grupo, beleza? Mas aí deixa a sua opinião, essa só é a minha. Beijo no coração, obrigado por me acompanhar. E amanhã de manhã cedinho eu estou aqui, não esquece, galera, é papo reto. Deixa o seu like. Os vídeos aqui perderam muito engajamento com essa notificação lá do YouTube, beleza? Fui que fui. Não, na verdade hoje 9h30 eu estou de volta. E nós vamos debater muito sobre essas situações do Verratti. Cola conosco aqui na nossa live, valeu? Beijão e eu fui, galera.